secretário e ex-ministro da Justiça, que foi apontado como também foi determinada a prisão dele. Quanto a ele, já viu responsabilidade? O Eu não Anderson Torres. vi, mas segundo consta, o autor do pedido de prisão, que é o ministro Moraes, teria apurado responsabilidades ou prática de crime no procedimento do secretário. Eu prefiro esperar que isso seja provado, porque eu vejo que também no Brasil pode estar se desencadeando um processo de criminalização generalizado, inclusive na área da imprensa, tá certo? Agora, você precisa, por exemplo, separar o que é crime de fake news. Fake news, traduzindo, seria uma notícia falsa. Notícia falsa na política e na guerra é a coisa mais comum, é a coisa que mais se repete e se reproduz. O que é que você vai separar de notícia falsa, que é crime, e notícia falsa, que é apenas uma promessa que não se realizou, como aqui os políticos Agora, ministro, muitas vezes fazem. as suas observações me levam a fazer a seguinte pergunta. O senhor acha que o ministro Alexandre de Moraes exorbita em suas decisões? Ele está cometendo abuso de autoridade? Eu não quero fulanizar, não quero personificar, porque tenho um grande respeito e apreço por todos os ministros do Supremo, mas eu quero falar da instituição. Que a instituição exorbita, não há dúvida. A instituição proibiu a presidente Dilma de nomear o presidente Lula sem nenhuma razão. Era uma atribuição dela, como chefe do Poder Executivo, escolher o seu ministro. O senhor se refere à tentativa, o senhor se refere, só para que nossos espectadores se situem, o senhor se refere àquele instante em que a então presidente Dilma tentou nomear Lula como seu chefe da Casa Civil e o ministro Gilmar Mendes impediu por meio de uma liminar. Exatamente. Era atribuição dela, não era do Supremo escolher ministro. Depois, o Supremo proibiu o presidente Temer de nomear uma ministra de Estado, que era deputada. No uso de suas prerrogativas de deputada, foi proibida o presidente Michel Temer de nomear um ministro. Depois, o presidente Bolsonaro foi proibido de nomear um delegado. Eu disse, não, deve haver um processo administrativo contra esse delegado, algum crime que ele cometeu. Não havia nada. A acusação era de ser amigo da família. Isso não constitui crime. Constitui crime se ele, no exercício da sua função de delegado, beneficiar parente, família ou quem quer que seja. Aí depois o povo passa a legislar na área de meio ambiente, substituindo o Congresso. Há um desequilíbrio na relação entre os poderes. O desequilíbrio é evidente e um esvaziamento do poder executivo, com tudo quanto é decisão do Supremo e do próprio Congresso com essa emenda secreta. O executivo não é mais o dono do orçamento. Por trás do episódio... Por trás do episódio da Dilma, tinha o Sérgio Moro, que foi quem deixou vazar a fita e também que teve o respaldo do STF naquilo tudo, em todo o processo da Lava Jato. O senhor vê risco de um Alexandre de Moraes se tornar um Sérgio Moro? Há paralelo? Não, eu acho que não, que ele é mais inteligente do que o Sérgio Moro. Não iria querer cumprir esse papel, tá certo? E o senador hoje, Sérgio Moro, cumpre esse papel porque teve também muito apoio. Apoio da mídia. O Alexandre está tendo apoio do Supremo e apoio da mídia, o mesmo apoio que o Sérgio Moro teve. Mas ele não dispõe do instrumento de investigação que o processo da Lava Jato permitia, tá certo? Eu acho que essa situação de desequilíbrio entre os poderes, com o esvaziamento do poder executivo, é um fator permanente de crise, porque o Congresso não é poder executivo. Você não tem por que ter esse tipo de emenda. Ora, se você vota o orçamento e fiscaliza o orçamento, você mesmo não pode gastar, você mesmo não pode executar aquilo que você fiscaliza. A Constituição é clara. O Supremo Tribunal Federal
é órgão de justiça, não é legislativo nem executivo, e na prática vem se transformando nisso. Agora, nesse ponto, ministro, é muito curioso, são curiosas as suas observações, porque o seu ponto de vista coincide exatamente com o do Bolsonaro nesse ponto, né? Porque o Bolsonaro justamente dizia que o Supremo estava se imiscuindo nas suas atribuições, querendo substituir o presidente, disse isso, inclusive, durante a pandemia, né? Quando o Supremo reconheceu o poder de estados e municípios para atuar num sistema tripartite no SUS e tomar providências que o Executivo estava se abstendo de tomar, né? O senhor enxerga consonância entre o seu pensamento sobre o Supremo e o pensamento que foi expressado por Bolsonaro? Josias, o meu pensamento também já coincidiu com o PT e com a presidente Dilma, quando o presidente Lula foi afastado. Tá certo? O problema é que no Brasil as concordâncias e as discordâncias variam de acordo com as circunstâncias. Se o Supremo afasta o presidente Lula do ministério, quem não gosta do PT e do presidente Lula e da presidente Dilma concordou com tudo. O Supremo estava defendendo a Constituição, a legalidade, a moralidade. Depois, quando o Supremo afastou a ministra Cristiane Brasil, todo mundo ficou de acordo porque era o presidente Temer, quem era contra achava que aquilo era um ato em defesa da legalidade e da moralidade. Quando afastou a posição o delegado do presidente Bolsonaro, todo mundo que era oposição a ele também concordou. Eu não estou preocupado com quem concorda com a minha opinião. Eu estou preocupado se a minha opinião é correta e é justa e é equilibrada. Eu acho que ela é justa e equilibrada porque é o que a Constituição diz sobre a relação entre os poderes, que tem que ser independentes e harmônicos. E hoje eles não são nem independentes e nem harmônicos, lamentavelmente.